Porra, o Sid Lamb vai ficar no slot? Lá tá o Mike McCarthy já fazendo as burradas dele. Não, ele deve começar no slot, mas ele deve ir passando pro... Deve virar o X. Então tá, vai, beleza. Todo mundo não muda aí, vai. 3, 2, 1. Fala, seus reformistas, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do ZoneCast, aquele podcast que não é um livro, mas pode vir a ser um artigo de luxo. Então, chega mais play, chega mais dodô, cuidado com essa bursite Henriqueta, pega o antibiótico Mateus, e chega de grosserias Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast, o Tailgate Zone, o ZoneCast. Ao meu lado, fala, Dodô, meu querido. Fala, meu querido, beleza? Antes de mais nada, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. No Twitter um pouquinho diferente, TailgateZone_BR. E você também consegue encontrar esse podcast nas principais plataformas, inclusive no YouTube, onde além do podcast você consegue encontrar os nossos resumos das grandes ligas. Então dá uma conferida lá. Muito bom. Valeu pela propaganda. Boa tarde, Rafiki. Como vai, meu querido? E como está esse Rio de Janeiro? 40 graus hoje? Oba, meu povo. Não, chegou a frente fria. Hoje tá bem friozinho. Tô quase pegando o casaco, inclusive. Caramba, o Rafiki tá curto, né? O que você acha disso, Henriqueta? Boa tarde, tudo bem? Como vai o Canadá? Tudo maravilhoso, chefinho. Eu não entendi essa surpresa. Todo mundo aqui é curto, conciso e direto ao ponto. Ninguém fala demais. Eu achei que você ia continuar falando depois disso. Eu já falei que eu sou curto, conciso e direto ao ponto, igual a todo mundo. Boa tarde, Matheus. Como tá a Toronto brasileira? Tá incrivelmente seca, por isso eu devo ter pegado uma sinusite, por isso não participei do último episódio. Mas é isso aí. E nunca vi o Rafik não ser conciso e resumir bem as coisas. Ele nunca fez isso, gente. Ai, caramba. Dá até saudade de Minas, né, Dodô? Ouvindo o Matheus falar. Nem me fale, viu? Nem me fale. E já a ofensa gratuita ao Rafik, assim, caramba, hein? Bom, vai, vamos pro papo, vai. Eu quero me defender antes de começar o podcast. Eu sempre fui conhecido pela minha capacidade de resumo. Agora, sempre coloco os assuntos espinhosos para eu explicar para todo mundo, pô. Explicar física quântica não é simples não, gente. Em momento nenhum foi ofensa. Foi só falar que o Rafik ele é o mais prolixo de todos nós aqui. Eu achei que o Rafik ia falar que ele sempre foi conhecido pela capacidade de resumo. Ele só usa quando quer. Mas vocês estão muito maldosos, viu? Muito maldosos. Ô, Paulinha, chama a vinheta aí, vai. Um giro pelas notícias da semana. Bom, olha só que interessante. Começaremos esse podcast de uma forma diferente e falando de uma liga que a gente tem falado pouco. Acho que a última vez que a gente falou foi no podcast lá depois do dia 8 de março, lá pro dia 9, 10 de março, por aí. Dodô Damires, jogando na WNBA pelo Minnesota Lynx, está tendo uma temporada fantástica em 2020 e merece a nossa atenção, né? Sem dúvida. Ainda mais porque já tem uma trajetória bem interessante no basquete nacional e ainda mais porque ela jogou já no nosso glorioso Colégio Divino de Jundiaí, que é uma equipe que já tem uma tradição interessante no basquete, tem uma história interessante também com a Magic Paula. Então, apesar de ter uma história já consolidada, né, é bom ver que ela conseguiu chegar tão longe, está fazendo uma temporada muito boa. Eu me lembro que em algum momento ela tomou uma decisão também de quando foi mandada via troca para o Atlanta Dream, que ela acabou preferindo se preparar para os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que foi, né, que eu me lembro que na época ainda fizeram algumas comparações com o que tinha feito o Oscar, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas de repente tem um tipo de problema com a Liga Americana,
Mas, cara, é uma menina excelente, assim, acho que tudo que ela tem feito, tudo que ela já conquistou, e principalmente tudo que ela jogou aqui no Brasil, né, foi pouquíssima, tiveram uma visão bem limitada com relação a ela, né, então acho que pouquíssima gente conhece, e sensacional, né, que bom que ver que ela tá voando, né, tá jogando muito. É isso aí, Dodô. Ela tá tendo realmente uma temporada bem interessante, né? Ela foi draftada mesmo pelo Minnesota Lynx lá em 2014. E ela passou por outros times, ela também teve passagens na Europa. E essa temporada ela já teve 10 jogos aí, tá com uma média de pontos de 10 pontos, tá tendo em torno de 25 minutos por partida. E ela entrou substituindo, inclusive, a pivôzona lá do Lynx, né? A Sylvia Fowles, e não tá deixando a desejar, não. Médias boas de arremesso de quadra, próximo de 40%, também 40% na linha de 3. É promissor e é legal ver uma brasileira jogando bem, ainda mais uma brasileira que passou aqui por Jundiaí, né? E é fantástico, né, Henriqueta? A gente até tava conversando outros dias de NBA, e aí durante o jogo teve esse comentário, né, de que a Damires tava já com 10 pontos na partida, entrou substituindo a Sylvia Fowles, e aí você falou, caramba, que bacana, né? É interessante ver o que tá acontecendo, né? E ver brasileiras na WNBA, né? Não, com certeza, chefinho. Inclusive, eu até falei com você, eu não sabia nem que ela tava tendo tanto destaque, assim, que ela tava na WNBA jogando tanto. E é muito bom ver uma brasileira de novo lá tendo destaque. Acho que desde a Isiane a gente não tinha alguém como titular e se destacando tanto assim. Isiane ali até 2010, 2011 era grande jogadora da WNBA. Então faz tempo, muito bom ver alguém assim. E assim, a gente tem que realmente dar mais valor à WNBA, porque a liga é boa, a qualidade é boa da liga. E agora, inclusive, durante os protestos que têm ocorrido nos últimos meses, a liga está bem unida. Inclusive, o Dodô falou do Atlanta Dream, que é o time que a Damires passou. Do Atlanta Dream, acho que acabou ficando no foco aí, porque uma das donas do Atlanta Dream, que é até senadora dos Estados Unidos agora, a Kelly Loeffler, ela criticou o Black Lives Matter e, como uma forma de protesto, as jogadoras do Atlanta Dream, elas passaram a entrar em quadra no aquecimento, quando vários jogadores entram com mensagens, com uma camisa preta escrito em branco Vote Warnock. E o Warnock é o candidato democrata que está competindo com a Kelly Loeffler, a dona do time, pela vaga no Senado na Geórgia, né, agora em novembro. Então, acho que um jeito melhor de protestar não tem, sabe? Porque chegaram até a falar no sentido de forçar a Kelly Loeffler a abandonar, a sair da direção do time, né, a vender suas ações, etc. Só que isso é basicamente o que ela queria, é você forçar alguém a fazer algo. E a briga toda, inclusive, é pela liberdade de você poder protestar, de você poder denunciar coisas. Então, não tem resposta melhor do que você responder assim, incentivando o voto e incentivando a mudança. Então, acho que a WNBA como um todo tem feito um ótimo... Tem mostrado muito consciente, feito um ótimo trabalho de mostrar os problemas da sociedade atual, né? Não só o Atlanta Dream, mas todos os times têm feito isso. Só puxar uma sardinha aqui rapidinho para Notre Dame, a Marina Mabrey, que foi jogadora de Notre Dame e agora é armadora do Dallas Wings, ela criou uma linha de roupas chamada This is my kitchen. Essa é minha cozinha, só que o símbolo é uma quadra de basquete. Mostrando exatamente, né, o sentido de, para as mulheres, o que sempre se fala no mundo inteiro de vai passar roupa, vai lavar um prato, etc. para as mulheres, né? E então essa é a cozinha, e vários jogadores da WNBA têm usado as camisas de This is my kitchen. Essa é a minha cozinha, a quadra de basquete. Eu acho que como você entrou em política americana aí, o Rafik vai querer comentar alguma coisa, mas só rapidinho antes do Rafik entrar, eu só queria fazer uma correção. Eu falei que ela foi draftada em 2014, na verdade ela foi draftada em 2012, e aí ela acabou passando, o primeiro ano dela no Lynx foi em 2014 mesmo, mas ela foi draftada em 2012 porque ela chegou a passar pelo Celta na Espanha e por 2 times aqui no Brasil, né, Maranhão e Americana. E aí depois que ela volta já com um pouco mais de experiência para o Minnesota Lynx.
E aí, Rafi, o que você tem para comentar pra gente? Não, só queria completar em relação a Kelly Loeffler, que na verdade, apesar dela ser senadora, ela não foi eleita. Né? É uma coisa muito específica da política americana, que nós aqui no Brasil talvez não estejamos acostumados. Nos Estados Unidos não existe a figura de suplente de senador que existe aqui. Então, quando um senador renuncia, morre, alguma coisa acontece, cada estado tem a sua regra para indicar o senador que vai ocupar o lugar deixado pelo senador então eleito. No caso da Geórgia, assim como quase todos os lugares, nesse caso, quem indica é o governador da Geórgia, que a gente não pode esquecer que é um dos maiores amigos do Trump, né? Um dos primeiros a abrir o estado durante a pandemia de Covid. E, no caso, o então senador da Geórgia, que é o Isaacson, já é senador há muito tempo, ele teve que renunciar, ele já está muito mal de saúde, eu agora não lembro se é Parkinson ou Alzheimer que ele tinha, estava em estágio avançado, ele já não estava mais conseguindo sequer fazer os serviços legislativos dele. Então ele decidiu renunciar, e o governador da Geórgia, sem votação, escolheu a Kelly Loeffler para ser senadora. E como as regras da Geórgia indicam, assim que tiver uma eleição geral após essa indicação do governador, essa vaga tem que ser aberta a uma nova eleição para confirmar a indicação do governador. E, obviamente, a Loeffler está tentando não é nem reeleição, é eleição para confirmar a indicação que ela ganhou do governador. Já que a gente está falando aqui da senhorita Loeffler e que ela não é nem senadora de fato, né, assim, no sentido de ter sido eleita, a carreira dela é bem... Eu vou terminar de acabar com a carreira dela, eu não ia falar isso não, mas vou terminar, porque ela, em 2002, ela entrou numa empresa como... na parte de relações com investidores, e aí em 2004 ela se casou com o presidente da empresa. E o presidente da empresa disse, em declaração, que esse foi o maior risco que a Kelly Loeffler tomou na vida, porque se não funcionasse, ela que ia se dar mal. E aí ela foi promovida a vice-presidente da empresa e agora ela é CEO de uma subsidiária da empresa. Tem coisa pior aí. Justamente ela e o marido estão sendo acusados de vender ações de empresas que eles sabiam que ia cair com a Covid e comprar ações de empresas que eles sabiam que ia subir com a Covid, porque eles conseguiram informações privilegiadas pela posição de senadora da Kelly Loeffler em reunião com o Centro de Doenças dos Estados Unidos. É verdade, eu tinha esquecido disso. Isso aí veio antes até do problema dela criticar o Black Lives Matter e sofrer a represália do próprio time. Tem razão, não tinha associado as duas coisas. É uma pessoa exemplar, só queria dizer isso. Bom, então já que vocês estão falando aí de pessoas exemplares, então vamos inverter toda essa pauta aqui de hoje. Já vamos entrar no próximo tópico, que não era o que estava na nossa... que não estava nessa ordem, mas vai entrar porque pessoa exemplar tem que falar. Bom, Kemah Siverand, um cornerback do Seattle Seahawks, que é, como o Dodô passou aqui para mim, ele é calouro e já foi mandado embora. Ele teve uma ideia brilhante, levar uma garota para o quarto do hotel que o Seahawks estava hospedado. Só que o que ele fez? Ele foi lá e fantasiou ela de jogadora do Seahawks, na verdade jogador, né? Ele deixou ela com uma característica de jogador do Seahawks para ela poder adentrar o quarto com ele. Uma coisa maravilhosa, né, Matheus? Cara, eu só fico pensando a cena que deve ter sido. Tipo assim, a menina com material de treino, de se bobear até de jogo, tentando subir pro quarto, e o cara do hotel do tipo assim, é sério que esse cara tá tentando fazer isso? Deve ter sido uma cena um pouco engraçada. Só que pelo menos mostra um negócio muito, assim, muito bacana, porque até foi com um jogador que não, se não me engano, ele é não draftado. Mas o time botou, os outros jogadores botou o time à frente de um jogador só. Foi meio que um recado do tipo, se você coloca o time inteiro em risco, você não pode fazer parte do nosso time. Então você está sendo cortado exatamente por isso. Não é só por desrespeitar a norma, porque desrespeitar a norma, o que mais tem de jogador da NFL é jogador que quebra as regras e desrespeita a norma, é preso e tudo mais. Só que no caso, ele podia ter colocado o time inteiro em perigo, por causa de contágio e tudo mais.
Então foi um recado bem dado da equipe. Tendo tanto jogador fazendo essas coisas legais assim, vocês falaram tanto da Kelly Loeffler, vocês acham que ela pode ser dona de time, Rafik e Henriqueta? Olha, com o currículo dos outros donos de time da NFL, ela tá pronta, é só dar um time pra ela. Talvez o Washington, inclusive, tá aí, tá quicando no campo a bola, dá pra ela o Washington. E pode entregar com o nome já de Red Wolves também, né, Henriqueta? Por favor, entrega com nome. Entrega com nome. Acho que o Dan Snyder podia, como ultimato dele, dar um nome decente ao time e aí vender. Não, eu só queria dizer que o Kemar Severin, né, o cornerback aí que tentou fazer a fantasia de Halloween e fingir aí que tava numa festa fantasia, né? Só queria dizer que eu acho que ele ficou meio queimado na liga. Você não fez isso, né? Não, quem fez foi o Kemar. Foi ele que ficou queimado, não fui eu. Ai, meu Deus do céu. Ô, Dodô, nos seus tempos de jogador, você chegou a fazer isso? Você botou alguém vestida, fantasiada de jogadora pra dentro da sua concentração? Rapaz, aqui tem uma diferença, né? O que ele deu muita sorte é que ele já tinha assinado o contrato, né? Como o Matheus comentou, ele é não draftado, ele é Oklahoma State, já tinha assinado o contrato de 2 milhões, né? Já aquele garantido de 2 milhõezinhos. É um dos menores da história do Seahawks, mas ainda assim é uma grana boa. E, cara, faltava só, eu tô com 2 milhões no bolso, falta só pegar a minha prima e fantasiar e colocar dentro da concentração. Ou sei lá, que passou pela cabeça do cara, né? É absurdo, assim. E o que é pior é que o Seahawks acho que tinha uma pessoa só fora do time, uma pessoa só que foi afastada por Covid, eu não lembro que jogador, me desculpe, mas eu não lembro o nome de quem que era, mas estava com o time praticamente completo, né? E além disso, além de ele ter pensado em fazer isso, ele ainda tomou um toco do Pete Carroll e dos jogadores, dos veteranos do time, e que ele quebrou a primeira regra do Pete Carroll, que é sempre proteger a equipe. Então, quebrando a regra máxima dele lá. Cara, é inacreditável, né? Não tem nem como entender o que passa pela cabeça do cidadão. O primeiro jogador do Seahawks com Covid foi o John Ursua. Rapidinho, é só porque eu queria dizer que faltou ele ter aulas, ele aprender mais com alguns craques do esporte, né? Tipo Renato Gaúcho, Romário, né? Faltou ele pegar essa experiência no quesito escapar e voltar da concentração. A gente dá show aqui no Brasil, né? Você pode ver que o Dodô, inclusive, sabonetou toda a pergunta que eu fiz, ele tinha feito isso na concentração, né? É por isso que o Dodô é um jogador de futebol espetacular, ninguém pega. Foi por isso que eu aposentei antes, né, cara? Quem disse que eu não fui pego? Olha lá. Ai, meu Deus. Família. Matheus, quer acrescentar alguma coisa aí, né, para esse caso um tanto quanto bizarro, mais um, né, dos casos bizarros da NFL? Não, só que daqui a alguns anos vai ter uma entrevista no Milton Neves com o Pete Carroll e esse jogador, ele vai o Pete Carroll vai estar falando: "Você é safado, eu tirei mulher do seu quarto." Aguardamos isso. Vamos pro próximo assunto, então. Vai ser no Milton Snow, porque é lá nos Estados Unidos. Nossa. Na verdade, antes do próximo assunto, então, já que a gente tá na NFL, vamos homenagear o cara, né? Alex Smith já volta a treinar amanhã com o Washington Football Team. E esse cara realmente merece pelo menos mais um snap na NFL, né, Rafik? Antes de começar a falar, por favor, palmas pro profissional, porque é digno de palmas o que ele tá fazendo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Depois dessas palmas, eu não sei se ele vai conseguir voltar a jogar competitivamente. Isso é uma coisa que a gente só vai saber quando ele começar a jogar mesmo. Mas, olha, ainda mais o Washington, que não disputa mais pulhufa nenhuma. Provavelmente já vai estar, assim, completamente eliminado na semana 14 ou 13 ainda. Isso se a temporada correr sem maiores problemas com o Covid. Mas não custa nada, nem no jogo lá 16, 17. Faz aquele snap, primeiro snap do jogo. Bota ali o Alex Smith, vai dar jogada, para ele ser ovacionado pela torcida, porque realmente quem viu aquele documentário da ESPN vê que ele vai conseguir voltar a jogar. É lindo. É isso mesmo. É impressionante. O documentário você vê por tudo que ele
passou é um negócio absurdo. E lembrar que essa lesão dele é a mesma lesão que já tirou um jogador da NFL, né, Henriqueta? Lá no passado, e é exatamente por isso que left tackle ganha tanto, né? Eu imagino vocês falando do Joe Theismann, né, que era do próprio Washington. Exatamente. Foi a mesma lesão, basicamente, que partiu a perna dele, e o Joe Theismann teve que se aposentar. Aliás, se não me engano, acho que é Joe Theismann, só que mudaram para Theismann porque combina com Heisman, que é o troféu de MVP do futebol universitário. É sério isso, não é palhaçada não. Mas o Joe Theismann... Mas o Joe Theismann, que era um dos melhores quarterbacks da liga, do Washington, e coincidentemente foi tacleado ali, lesionado pelo Lawrence Taylor, que era o melhor defensor na época, assim como o J.J. Watt. Ele realmente, e na época não tinha como, ele acabou a carreira e já era, acabou. Aliás, era para ter acabado a carreira do Alex Smith também, não tinha como. O que ele tá fazendo realmente é espetacular. Essa cena do Joe Theismann é a que aparece no começo do filme Um Sonho Possível, ou The Blind Side aí, né? Com a Sandra Bullock, que deu o Oscar pra ela. É verdade. Que, aliás, é um filme muito bom. O Michael Oher, que é o protagonista do filme, left tackle da liga, infelizmente não teve uma carreira tão boa quanto o filme, mas o filme é espetacular. Eu recomendo muito. Na verdade, a lesão do Alex Smith foi mais séria do que a do Theismann. Porque a do Theismann, ele quebrou o osso, foi uma fratura exposta igual a do Alex Smith, e o problema foi que na hora de refazer o osso, né, botar o pino para botar o osso no lugar, no que o osso tinha partido, normalmente quando o osso parte fica algum ponto pontiagudo e acaba rasgando músculo, veia, etc., complicou a alimentação de sangue na área que foi fraturada, e por isso o osso não conseguiu se recompor da forma correta. Mas não houve infecção. O Alex Smith quebrou, teve fratura exposta, e depois da fratura exposta houve uma infecção bacteriana em cima da fratura exposta. É muito pior que o caso do Theismann. Então, realmente, esse ponto da infecção que o Rafik falou, realmente é um ponto que piora mais ainda o que foi a situação do Alex Smith. E eles não os médicos não sabem até hoje falar de onde veio, o que pode ter ocasionado essa infecção, porque eles não sabem, de repente, se era alguma coisa que estava na grama do estádio, se alguma coisa estava no meião dele, ninguém sabe explicar o que é. Torna as coisas mais bizarras ainda, né, Henriqueta? Eu tinha esquecido disso, muito bem lembrado pelo Rafik, que eu esqueci da infecção, eu tava só com a lesão na cabeça, que já era, né, grave o suficiente para encerrar a carreira. Infecção foi infecção hospitalar, provavelmente, mas realmente daquelas que você não sabe como ocorreu, né? Um cara que acho que quase que deveria ter amputado a perna, né? Dada a gravidade e a seriedade, conseguir voltar a jogar na NFL, mesmo que ele não consiga nenhum snap, mesmo que ele vá para os treinos e essa seja a última coisa que ele faça na liga, é espetacular, é uma inspiração para qualquer um, eu acho, a força de vontade, a dedicação e até o trabalho dos médicos e fisioterapeutas e todo mundo de recuperar ele a esse ponto. É incrível, não tem o que dizer, sabe? Ele e todo mundo que está envolvido com o caso dele são exemplos de inspiração, exemplos de dedicação no mundo. E mesmo se der tudo errado na futura carreira no futebol americano do Alex Smith, ele pode virar palestrante e vai ganhar um bom dinheiro. É verdade, realmente. Com certeza. Realmente. Mas ele tem bom, pelo que o Harbaugh fala, ele tem uma cabeça para o futebol americano que é um negócio realmente espetacular. E além disso, né, ele é o cara também que deixou Aaron Rodgers com aquela cara de bunda, né, Matheus? Então, ele já tem uns pontos por isso, né? Assim, ele tem alguns pontos porque já aguentou muita coisa. Ele nunca se firmou direito no 49ers porque trocava de coordenador ofensivo todo ano. Quando ele se firma, aí aparece o Kaepernick, aí ele vai para o Chiefs, tem alguns bons anos, meio que fica de titular para o Mahomes aparecer e ter o título depois.
vai para o Washington Redskins e machuca gravemente. Então, assim, é uma pessoa que podia ter tido, se fosse um ou outro fator que tivesse sido diferente, ele podia ter uma carreira mais brilhante, mais consolidada. Então ele já merece alguma coisa só pelo azar que já deu. E isso daí do Aaron Rodgers é mais erro dos 49ers do que qualquer outra coisa. É isso aí. Bom, pessoal, agora temos um ponto aqui, Dodô, que é bem interessante, que na verdade era o que passaria antes de NFL, são os Spurs. 22 anos de Spurs nos playoffs e essa sequência acabou. O que você fazia em 97, Dodô? A última vez que os Spurs não foram para os playoffs. Minha nossa, bem lembrado isso aí, né? 97, acho que foi o ano que eu percebi que eu tinha perdido meu álbum de figurinhas da temporada de 95 da NBA. E até hoje eu sinto muitíssimo que eu perdi aquele álbum. Mas, cara, difícil, né? 22 anos. Nesses 22 anos foram 5 títulos, né? Se eu não estou enganado. Exato. Vovô Pop sensacional, né? É triste, viu? E acho que até é difícil que alguém consiga esse feito. E se eu não me engano, alguém assumiu a vaga de recordista agora, que são os Rockets, né? Se eu não me engano, 7 anos, 8 anos, não é isso? É isso mesmo, Dô. 8 anos de Houston Rockets. Mas, cara, que diferença, né? E pensar que a gente cresceu vendo basquete com os Spurs, né? E o Pop sendo estrela. Realmente, num mercado como o San Antonio, eu acho que assim, vamos pensar, é um mercado pequeno, eu acho que não dá para acontecer isso de novo, né, Henriqueta? O mercado pequeno que eu fui descobrir que de pequeno não tem nada. É a 7ª maior cidade dos Estados Unidos. E, assim, há décadas que está entre as 10 maiores cidades dos Estados Unidos. A gente é que tem essa ideia de que é um mercado pequeno, porque todo mundo fala que é um mercado pequeno mesmo. Efeito aquela Mandela. História. Isso, exatamente. É isso aí que eu ia falar, é a história do efeito Mandela, que você repete tanto uma coisa que todo mundo acredita que é verdade. Mas, de qualquer forma, é incrível. É incrível porque, ainda que não seja pequeno, seja só a mentalidade, etc., o que o Pop fez lá, o Popovich, seja no draft, seja achando jogadores europeus, talvez o primeiro time a utilizar jogadores estrangeiros tão bem, né, a fazer um scout tão bom no mundo inteiro, achando não só o Tony Parker e o Manu Ginobili, que são os 2 casos óbvios, mas vários outros, tipo o Aaron Baines, o Thiago Splitter, jogadores que eram complementares, mas que foram essenciais nesses 22 anos aí de campanha do Spurs. Obrigado. Foi até bom vocês deixarem o Henrique falar antes de mim, que aí vocês diminuem um pouquinho a minha raiva. Eu posso falar aqui sem alterar a minha voz. Nossa! Vocês não conhecem... Quem diz que San Antonio é um mercado pequeno simplesmente não conhece os Estados Unidos, só vê esportes americanos. San Antonio é uma das maiores cidades dos Estados Unidos há muito tempo. Hoje, se não me engano, é a 7ª. Aí você diz, mas realmente houve um crescimento gigantesco de San Antonio nos últimos 10 anos. Tanto é que o Texas, ao que tudo indica, na redistribuição de deputados que deve ter o ano que vem, após o censo, o Texas vai ganhar 3 deputados. Um deles sozinho, só pelo aumento de quantidade de pessoas em San Antonio. Só isso. Porque a indústria petrolífera em Santo Antônio está, assim, explodindo. Mas, mesmo se você for olhar 10, 15 anos atrás, San Antonio era a 10ª maior cidade do mundo. Do mundo, desculpa. Dos Estados Unidos. San Antonio nunca foi pequeno. Para piorar a situação, o único time, apesar do tamanho de San Antonio, e até por ser um pouco ofuscado por Dallas e Houston, que são cidades mais... Aí que tá, San Antonio é até maior que Dallas, se não me engano. Mas, ou se não é do mesmo tamanho, mas Houston e Dallas são cidades mais antigas, são mais, digamos assim, mais tradicionais, estão fixadas no mercado metropolitano americano há mais tempo. Então, de modo geral, as ligas americanas ficaram muito focadas em Dallas e Houston. E esqueceram de San Antonio. Resultado, só a NBA tem time em San Antonio. E todas as outras ligas ficam com receio de botar um novo time em San Antonio, já tendo em Houston, já tendo em Dallas. Então, San Antonio tem só os Spurs. Então, é uma cidade gigantesca que está botando dinheiro pelo ladrão, porque nos últimos 10 ou 15 anos, o que moveu o crescimento dos Estados Unidos
Claro, além da indústria do Vale do Silício ali na costa oeste. Foi a indústria petrolífera lá no sul, especialmente ali no eixo entre Arizona e Texas, e só tem o Spurs. É um mercado riquíssimo e exclusivo do Spurs. Não é pequena coisa nenhuma. Eu te garanto que dos 30 mercados da NBA deve ter uns 15 menores que o San Antonio, sendo conservador. Tudo bem, mas se você pensar exatamente o ponto que você falou, que tem times como Dallas Mavericks ao lado e Houston Rockets, para um time que não tinha tanta história quanto os Mavs e os Rockets, acaba sendo um mercado pequeno na questão de torcedores. Os caras que estavam naquela região torciam mais para Rockets ou para os Mavs. Então, é pequeno se você pensar nesse sentido do basquete, entendeu? E outra, a história dos Spurs justamente desses 22 anos. O primeiro título é em 99 e o último título em 2014. E então, assim, realmente, o que o Pop fez ainda para mim, continua sendo um negócio bizarro. E um time com um histórico desse, para acontecer alguma coisa desse jeito novamente, eu acho impossível. Primeiro, em 99, San Antonio já era grande. E veja, San Antonio é tão grande que ela não precisa da região. Só o pessoal da própria região de San Antonio já é torcida pra caramba. E diferentemente de Dallas, diferentemente de Houston, o Spurs não tem que dividir torcedor com nenhum outro time de outra liga. San Antonio só tem o Spurs. Dallas tem time nas 4 ligas, Houston tem time nas 4 ligas. Eu não sei se tem, talvez Houston não tenha a NHL, mas as outras 3 com certeza tem. Não precisa dividir. San Antonio era tão importante que já em 99 estava disputando contra o Rio de Janeiro o direito de ser sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007. E o Rio de Janeiro ganhou por pouco. Tá, mas você continuou falando para mim de cidade. Você falou do tamanho da cidade, etc e tal. O que eu tô pontuando com 2 times com mais história ao lado, é um mercado pequeno, porque os caras iam torcer pro outro lado. Eu entendo também que só tinha eles em San Antonio, mas... Chefinho, vamos fazer justiça. O Spurs tem mais história que Dallas, Mavericks. O Spurs é mais velho que o Mavericks, tem mais tradição que o Mavericks, é pioneiro da ABA e foi campeão antes do Mavericks. O Mavericks só tem tradição com o Mark Cuban agora. É de 1980 o time. Só tinha um título de divisão antes do Cuban assumir o time e de ganhar em 2006, que foi quando perdeu a final da NBA pro Miami Heat, né, o título do Dwayne Wade, do Shaq primeiro. Mas o Dallas Mavericks é um time novo, não tem tradição nenhuma se você comparar com os times históricos da NBA. Enquanto o Spurs ele é original da ABA, que depois teve a fusão e foi um dos únicos 4 times da ABA a ir para a NBA. Essa é sacanagem com a história do time. Mas, Henriqueta, antes do título dos Spurs, quem teria mais força para atrair torcedores? O time de Dallas ou o time de Santo Antônio? Pela cidade, Dallas, mas tradição então, não tinha. Antes de 99, o Dallas era um time de 18 anos de idade. Mal podia dirigir, não podia nem beber ainda. Não é um time com tradição. Mas quem teria mais dinheiro? Grande. Mas quem teria mais dinheiro? Não sei. Aí eu não sei dizer. Aí tem que analisar o dono de cada time, eu não sei. Mas é igual você dizer que agora o Los Angeles Rams e o Los Angeles Chargers são times de grande força só porque estão em Los Angeles. Não são. O Chargers ainda é uma piada. Não virou um time forte de tradição que vai roubar, sei lá, gente do 49ers, porque São Francisco é menor que Los Angeles. A cidade não faz o time. O Mets e o Knicks não são potências atualmente porque estão em Nova York. Então, mais uma coisa. Se o cara tivesse que escolher entre jogar em Dallas e jogar em San Antonio, em 98, ou se o cara tivesse que escolher, tipo, sei lá, entre jogar nos Pacers ou jogar nos Knicks, o que o cara faria? Eu acho que isso pesa muito, entendeu? Por isso que eu tô falando. Mas é a mesma coisa, eu não sei. Você acha que hoje alguém preferiria jogar no Knicks do que no Pacers? Eu não tenho certeza disso. Eu ainda acho que as pessoas vão pra Nova York. Não, morar em Nova York e morar em Indiana é diferente do jogador profissional decidir fazer carreira no Knicks em vez do Pacers. É só ver o que aconteceu com o Kyrie e com o Kevin Durant. O Kevin Durant teve proposta dos Pacers e o Kyrie também. O Nets eles foram pros Nets. O Knicks. O Nets mas eles preferiram ir pra Nova York. O Nets é um time crescendo com um dono que quer gastar dinheiro. É diferente do Knicks.
Eu não sei se o Dallas Mavericks dos anos 90 tinha essa força aí, não. Eu acho que no caso dos dois, eles foram pelo projeto, porque o cara do Nets deve ter virado e falado, Duran, eu vou trazer o Kyrie, e falou pro Kyrie, eu vou trazer o Duran. Aí eles viraram e falaram, pô, beleza. Eles não iam, tipo assim, no escuro. Eles, pra escolher, eles escolheram, eu acho que mais por causa do projeto e não por causa da cidade. Entre Knicks e Pacers, um jogador mediano, eu acho que ele vai preferir ir pra Indiana hoje em dia. Também acho. Se a teoria do Felipe tivesse certa, o Mike Trout não tinha renovado com o Angels e o Shohei Ohtani estaria em Los Angeles ou em Nova York. Também. Não, eu acho que... Pô, me diz quem foi o último grande nome que o Knicks levou. Free agent. Carmelo Anthony não vale. Eu não lembro. A última pessoa que decidiu ir pro Knicks porque tá em Nova York. Não, a cidade de Dallas realmente chamou mais atenção que a de San Antonio, mas o Mavericks nunca teve essa tradição na NBA. E não obstante, o Knicks, que a gente tá falando aqui que está sendo totalmente renegado, na lista da Forbes ainda é o time mais valioso da NFL inteira. Aliás, para acabar de vez com qualquer argumento do Felipe, nessa mesma lista da Forbes, o Spurs ainda é o 14º. Que eu saiba, a NBA tem 30 times. O Spurs está na primeira metade. Aí. Assim, eu entendo algumas partes disso, porque, por exemplo, Green Bay Packers, que realmente é um mercado muito pequeno, porque Wisconsin é uma cidade menor do que Barbacena, se não for do tamanho mais ou menos. Para eles fica mais difícil de tentar bater de frente com outros times que, sei lá, o cara pode ir para um time bom em Los Angeles ou ele pode ir para Green Bay. Acaba sendo um fator. Mas eu não sei se San Antonio sai tão atrás assim, sobretudo comparado, por exemplo, Houston e Dallas, que fica tudo ali no meio dos estados, no meio do Texas, né? Então aí falando no que o Matheus falou de projeto, o projeto pop em San Antonio torna San Antonio mais atraente que o Dallas Mavericks também. Tem isso. Aí pode ser, então? Vocês aceitam isso? Isso é indiscutível. Eu só acho que nunca foi menos atraente. Assina embaixo. Eu ainda acho que é menos atraente. Se você for comparar, ainda assim, tudo bem, tá bom. O time é de 73, os Spurs. Um time da aba, etc, o que você falou, Henriqueta. Mas até 99 não tinha nada. Só passando aqui rapidamente, porque eu acho que a gente tá falando muito do mercado e tudo mais, só que a gente tem que bater palma porque, assim, é uma sequência que não dá para fazer independente de mercado, gente. Porque eu peguei aqui a lista de maiores sequências em idas aos playoffs e o San Antonio Spurs empatou com o Syracuse Nationals, que virou Philadelphia 76ers, de 98 a 2019, e eles empataram sendo que eles têm 5 títulos, sendo que esses outros dois têm apenas 2 títulos. Por exemplo, o Portland Trail Blazers ficou de 83 a 2003 indo direto para os playoffs e não tem nenhum título. O Boston Celtics, de 11 títulos, de 1900 e Guaraná com rolha, para usar uma expressão idosa, foi 19 vezes para os playoffs consecutivamente. Então, o San Antonio, o que ele fez, independente de mercado, é muito grande. Eu peguei na NHL tem time que foi a 25, 20... Acho que o Boston Bruins foi a 29 seguidas. Só que é na época que, assim, tinha pouquíssimos times e esses times eram os mais consolidados e era óbvio que eles iam mais para frente. Na NFL, o recorde é de 11 do New England Patriots. E que pode ser que esse ano caia por terra. Então, assim, independente de mercado, o que o San Antonio Spurs fez é um negócio surreal. De você conseguir ir 22 anos seguidos, sendo que pelo menos nos últimos 2 anos totalmente desacreditado, e conseguir 5 títulos. Isso é palmas para Greg Popovich e companhia, tranquilo. E ele ainda não se ajoelhando ao estilo de jogo de bola de 3. Ele continuou indo para playoffs, mesmo com esse jogo louco de bola de 3. Realmente, o trabalho do Pop é um negócio bizarro.
E é muito nome bom lá, cara. É Tim Duncan, Tony Parker, o Ginobili. Gente, Jesus amado. Sabe o que mais me impressiona nessa lista? É a incompetência de todos os times da NBA. Gente, numa liga que mais da metade dos times vão pros playoffs, ninguém consegue ficar mais do que 5 ou 6 anos seguidos indo pros playoffs. Que absurdo, cara. Se fosse Yankees na Major League, tava nos playoffs há uns 35 anos consecutivos. O Rafik tem que depreciar tudo, né? Mas é até por isso que é mais difícil essa na NFL, porque na NFL, tirando esse ano agora, né, iam só 6 de cada lado. Ficava mais difícil. Na NBA, como vai 8 de cada lado, fica mais tranquilo para você fazer. Tanto que, se eu não me engano, nos últimos anos, San Antonio teve ano que foi a 8ª, não foi? Ultimamente San Antonio já vem sofrendo mais para passar. 7ª e 8ª. Matheus, só uma correção, não é NFL, é MLB que você quer dizer. Não, os dois. A NFL A NFL também vai só. pouca gente, Passavam 6. Na Major League, há pouco tempo atrás, era nem 6, era 4. Mas 6 ainda é bem difícil. Você pensar 6 ainda é bem difícil. E na verdade não são 6, são 5. Na MLB agora. Quer dizer, agora não. Até 2019, sim. Agora são 8, né, MLB? Agora são 8. Agora passa todo mundo. Não, eu acho que ano que vem vai voltar a 5, tá? Não foi bem visto Não, com certeza, mas com certeza. Isso aí é por causa do Covid. E o dinheiro, né? Por causa do dinheiro que foi perdido pelo Covid tem que ser recuperado. Exato. Só uma pergunta. Patriots, eles têm um ano no meio aí dessa dinastia toda que eles vão pra playoff, né? Isso. E na verdade é um ano quase que injusto, porque foram 10 vitórias e 6 derrotas com o Matt Castle. Exato. E ficou de fora. Se não, seriam quantos anos ao total? Alguém tem a conta? Não são 22, mas eu também não tenho a conta. Seria quase 20. Então, é muito tempo também. Ao todo, meninos, se os Patriots tivessem ido aos playoffs no ano de 2008, conforme o Henriqueta falou, seriam 16 anos consecutivos, ainda longe do que os Spurs fizeram. Dodô, quer acrescentar alguma coisa? Só queria falar que os Mavericks tiveram Dirk Nowitzki e Steve Nash por, 4 anos. Gostaria de jogar nesse time também. Ai, que jeito ótimo pra terminar, né? Gostaria de ter jogado nesse time. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Rafik, começa por você, vai. E sem reclamar, vai. Dica. Não, sem problema. Já tô um bom tempo sem começar. Posso começar sem nenhum problema. A minha dica hoje é que finalmente essa semana o 538 finalmente lançou o modelo de projeção dele, né? Em relação às porcentagens de possibilidade de vitória na eleição presidencial americana. E nesse momento está dando... Bom, eu falo domingo à noite. Quando vocês ouvirem esse podcast na terça ou na quarta, pode ser que isso já tenha mudado. Mas nesse momento, o Biden tem 72% de chance de ganhar e o Trump 28%. Por favor, vocês têm que sempre lembrar que a gente está falando em probabilidade e não em resultado de pesquisa. Se tivesse uma pesquisa dizendo que o Biden está com 72%, é claro que provavelmente ele já estava ganho, já teria ganho a eleição, não precisava nem fazer a eleição. Quando eu digo que ele tem 72% de possibilidade de ganhar, né, que de cada 100 possíveis cenários, em 72 o Biden ganha. Só que você ainda tem 28 que o Trump ganha. Não é muito distante de 1-3. Um azarão que ganha uma em cada 3 não é tão azarão assim. Então, assim, com esse grão de sal, é muito interessante ficar acompanhando a evolução dessa projeção e dar uma boa ideia para quem não acompanha tanto a política americana, de como está a situação. Eu acho o modelo desse ano tem um pró e um contra. O pró é que ele está muito mais fácil para pessoas que não estão acostumadas à matemática, probabilidade e projeções, justamente para entender o que eu acabei de falar aqui, né? Que são só probabilidades. Né? Fica muito mais fácil de você ver o projeto gráfico e entender o que eu estou falando. Por outro lado, para quem já está acostumado com projeções e sabe lidar bem com esses números, como eu, a projeção desse ano ficou tão preocupada em explicar o básico que esqueceu de dar ferramentas avançadas e eu fico um pouco ressentido. Eu poderia ter mais ferramentas, não tem, mas sem dúvidas o melhor modelo de projeção da eleição americana que existe até hoje, é o do 538. Comecem a acompanhar até o dia 4 de novembro, que vai ser o dia da eleição. Um azarão tipo Rafik, apostando contra os Rangers. Henriqueta, a sua dica, por favor. A minha dica de hoje é uma série que começou
se não me engano, na sexta-feira na Amazon Prime. Começou não, foi liberada a temporada inteira. Que se chama, em inglês, World's Toughest Race, Eco Challenge Fiji. Em português, se eu não me engano, é a corrida mais difícil do mundo. Eles foram bem criativos na tradução. É isso mesmo, a corrida mais difícil do mundo é a Eco Challenge Fiji. O Eco Challenge ele foi criado nos anos 90 ainda, se eu não me engano. E é para ser a corrida mais difícil do mundo, realmente. Ela tem tipo 500, 600, 700 quilômetros, dura mais ou menos 10 dias, envolve corrida pela mata, escalada, remo, caiaque, canoa, etc., em times de 4. E ela tinha parado também, talvez uns 10, 15 anos atrás, e voltou no passado em Fiji. E a Amazon Prime fez uma temporada, quer dizer, filmou e fez a temporada estilo Amazing Race, corridas ao redor do mundo, e com você vendo a história dos times e acompanhando a competição ao mesmo tempo. É bem interessante, vale a pena ver, seja pela competição, seja pelas histórias. Tem muitas histórias emocionantes, de fato. Eu não vou dar spoiler, mas são realmente emocionantes. E mostra até que para alguns times o objetivo é a vitória, e para outros é o orgulho de ter completado a corrida, ou é a experiência de fazer aquela competição com seus amigos, familiares, enfim, tem muita coisa além da corrida, vale a pena. Esse ano não vai ter por causa do Covid, mas está planejado para o ano que vem na Patagônia. A Eco Challenge Patagônia ou em fevereiro ou em novembro, dependendo do Covid. Mas a primeira temporada está aí na Amazon, fica a recomendação. Muito bom. Matheus, sua dica, por favor. Bom, minha dica vai ser um filme polonês. Pode assistir dublado, eu assisti dublado porque eu tava vendo com a minha mãe e ela prefere assistir dublado. Porque eu não sei falar polonês também. Mas, enfim, chama Rede de Ódio. E acho que não é história real. Pelo menos eu espero que não seja. Mas mostra muito bem como as redes sociais e como, por exemplo, o Facebook, como aqui no Brasil o WhatsApp, né? Como as redes sociais têm influenciado em vários setores nossos, sobretudo a política. Então, vale para dar essa noção para as pessoas. E é um filme que prende muitas pessoas. Ele é um pouco pesado, sobretudo no final. E tem na locadora vermelha, como eu gosto de chamar. E é um filme bom para se pensar. Muito bom também. Dudu, a sua dica. Vamos lá. A minha é um documentário que eu assisti de novo há uns dias atrás, chamado Super Size Me, que basicamente é um diretor que ele tenta sobreviver um mês todo só consumindo itens do cardápio do McDonald's. Então ele se alimenta exclusivamente disso, e aí ele começa a registrar as mudanças do corpo dele, não só o sobrepeso, o aumento de peso, mas tudo dos malefícios que ele começa a sentir, que não tem só a ver com uma perda de energia e etc., mas coisas começam a surgir que não foram mapeadas, né? Não esperava que acontecessem. E é bem interessante. Em alguns pontos te faz pensar em se alimentar melhor. Então é bem antigo, 2004, mas é interessante, vale a pena dar uma olhada. Muito bom também, Dudu. Bom, eu ia dar de dica o filme do centenário da Portuguesa, mas eu descobri que os caras só fizeram uma estreia no YouTube e tiraram do YouTube. Então tem que comprar DVD e etc. Então eu vou pular essa dica, né? Porque tem que comprar o DVD, não tem para alugar em locadora vermelha, azul ou nada. E eu vou para o podcast da Michelle Obama, que no dia 29 de julho foi liberado no Spotify. Óbvio, é em inglês, mas é um podcast muito legal. Ela conta passagens da vida dela e ela também tem alguns convidados que rolam uma entrevista, um bate-papo, e vale a pena, é bem legal mesmo. Ela fala muito pausado, ela não fala rápido que nem eu, não fala rápido que nem o Rafik, então é tranquilo. Dá para entender muito bem a senhora ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Se bobear, a melhor primeira-dama que os Estados Unidos já teve, sei lá. Bom, só uma última mensagem. Fazia tempo que a gente não tinha um livro aqui sendo colocado nas dicas.
No entanto, defendam o livro. Eu acho que o que o Fernandão falou ontem no final da live tem que ficar presente em todo podcast também. Defendam o livro, gente. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. Henriqueta sem beijo, só fala tchau. Eu falar e o pato cagado era a mesma, né? Ah, não, porque quando o pato caga, você teria que limpar também, né? Um abraço a todos. E só para dizer que não tem azarão nenhum no caso do Wenger. Ali era óbvio. Eu só era azarão porque, na verdade, o dono da banca colocou errado na projeção de apostas. Eu só aproveitei e ganhei o dinheiro. Só isso. Um abraço para todo mundo, pessoal. Fiquem bem. Cuidem da saúde de vocês. Eu sei que o Dodô vai mandar beber água, mas eu estou reforçando que tem que beber água porque o tempo está muito seco. Então, façam isso e se cuidem. Um abraço, até semana que vem. Vencemos mais um. Galera, valeu. Como sempre, se você for sair de casa, use máscara. Não é no queixo, não é no pescoço, é no rosto. Beba bastante água. Saia somente se for necessário. Respeite as pessoas, pelo amor de Deus. E beba cerveja também, que já deu, né? E você viu que o tal do hidrate-se tá normal agora, né, Dodô? Eu acho que tem gente copiando a gente. Plágio, se chama isso daí. Bom, é isso, galera. Valeu. Até semana que vem. Abraço. Valeu. É isso aí, seus reformistas. Acabou mais um episódio do Zonecast. Essa semana eu quero fazer algo diferente. O patrãozinho já deixou a mensagem. O Fernandão também já deixou na live que rolou no sábado. Então, defendam o livro, reforço isso, até porque, sem livros eu não estaria aqui. Acreditem, já li muita coisa. Enfim, gostaria de deixar 2 reflexões aqui. A primeira, um país que pretende taxar livros não gera receita, sai no prejuízo mesmo, afinal, o conhecimento para de circular. A segunda, é mais direta, serei mais incisiva, se a ideia é aumentar a arrecadação do livro, pois ele é um artigo de luxo, por que não olhamos para outros artigos de luxo primeiro? Talvez um helicóptero, um iate, uma herança bilionária? Enfim, me despeço com o papo de sempre, além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site e ouvindo o podcast. Bebam muita água, lavem bem as mãos, se sair de casa use máscara, pombas, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário em... Semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, toquem-os de luz no cotovelo de vocês.